Empreendedorismo corporativo, parte 5, desenvolvendo ambientes propícios ao empreendedorismo corporativo. Então a gente já falou, né, dentro dessa disciplina e principalmente dentro desse módulo empreendedorismo corporativo, que mais do que qualquer coisa é necessária a criação de uma cultura empreendedora. Então, para que uma empresa consiga desenvolver o empreendedorismo, ou seja, fazer com que as pessoas consigam identificar oportunidades, cruzar recursos e criar novos produtos, inovar dentro da organização, ela tem que criar programas ou trabalhar essa cultura. E trabalhar essa cultura parte de alguns pressupostos. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, basicamente, que não adianta eu criar um programa muito lindo, né, igual o da 3M, do it yourself, e fazer divulgação, e criar material, criar camiseta, e fazer tudo isso se a base, né, da cultura não for alterada. E existem alguns pontos que a gente pode destacar que tem que ser mudado. Se não for mudado, não vai acontecer o processo de intraempreendedorismo. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses pré-requisitos para o intraempreendedorismo. Então, nós temos ali, primeiro, novas ideias estimuladas. Então, tem que ter um processo de estímulo à ideia. É importante a gente destacar aqui que nem sempre as ideias elas já são formatadas, nem sempre elas já são oportunidade. A característica básica das ideias é a falta de lógica. Ideia é alguma coisa que surge sem base, sem fundamentação. Ela surge. Então, elas têm que ser estimuladas. Se as ideias elas não têm fundamentação, eu tenho que ter uma tolerância muito grande a erros, né? Isso quer dizer, eu tenho que aceitar que eu posso errar. Então, isso é importante. Em paralelo, eu tenho que ter recursos financeiros, eu tenho que investir nessas ideias, tenho que investir nesse pessoal e, fundamentalmente, aqui eu tenho que ter equipes multidisciplinares. Quando eu falo de cruzar recursos, né, eu estou falando de olhar um determinado recurso sobre recortes diferentes. Para conseguir fazer isso, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar. Ela é fundamental nesse processo. Não pressionar em relação aos prazos, né? As empresas, é uma característica máxima das empresas a questão de prazo. Por quê? Porque o mercado impõe prazos para a gente, então eu tenho um timing de mercado, né? Para lançar produto, para inovar, então isso o mercado pressiona. Mas o processo criativo, ele não é um processo planejado, ele não é um processo amarrado. Então, normalmente quando você pressiona o pessoal do ponto de vista de criatividade, o que acontece? Trava. Então, a ideia não é criar um ambiente que trave, que permita, que possibilite esse travamento, vamos chamar assim. A adesão ao empreendedorismo tem que ser voluntária. Eu tenho um programa e todo mundo tem que participar. Isso não é assim. O processo cultural não é assim. A mudança, as pessoas não mudam dessa maneira. A força, elas se camuflam a força, mas não muda. E aqui eu preciso de mudança, tá? Então, eu não posso ser impositivo. A remuneração tem que estar associada, né, a todo esse processo. Então, eu tenho que ter, em paralelo, não pode ser um fim, mas ele tem que estar lá em paralelo e eu tenho que ter o apoio da alta gestão ou do Big Boss, né? Eu tenho que ter esse apoio, porque se não tiver esse apoio, não vai acontecer. Por quê? Se motiva o pessoal faz tal, quando vai lá para cima, alguém boicota e não tem quem segure. O Big Boss é quem vai estar segurando, quem vai estar aprovando, quem vai estar brigando pela mudança de cultura, né? Então, preciso ter esse apoio. Beleza? Então, até a próxima aula, pessoal.